Valdo Franco. Iluminação interior. Ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 20. Laços de família. O lar na Terra é um bendito laboratório para as experiências inabordáveis da evolução do espírito. Por sua vez, a família constitui o campo sublime de realizações intelecto-morais, no qual ressurgem os labores que ficaram interrompidos pela imprevidência e agressividade, aguardando futura regularização. Isto porque ninguém desrespeita os soberanos códigos da vida sem que não seja chamado à reparação inadiável. Em face do largo processo reencarnatório, a simbólica escada bíblica de Jacó, no qual os insucessos não poucas vezes superam os êxitos nas atividades empreendidas, eis que retornam a fim de se realizarem os indispensáveis ajustamentos com novas programações para o futuro. O lar, em consequência, e a família tornam-se educandários de excelente qualidade para os ajustes e reabilitações dos agressores de qualquer natureza. Na consanguinidade, portanto, encontram-se os laços que vinculam os espíritos uns aos outros, proporcionando-lhes a convivência necessária para a aprendizagem de comportamentos saudáveis, ao mesmo tempo em que faculta o desenvolvimento dos valores adormecidos, assim como das possibilidades de serviço autoiluminativo com vistas ao progresso da sociedade. Por isso, o lar é a primeira escola da vida física e a família é o mecanismo superior para a valorização dos tesouros da harmonia. Nesse santuário de bênçãos que é o lar e nesse convívio familiar, inimigos se acercam, atados pelos recursos genéticos que impõem os impositivos da fraternidade, embora as lutas prossigam, não poucas vezes acirradas, limando arestas até o momento em que se possa triunfar sobre a animosidade, perdoando-se reciprocamente e passando-se a amar e compreender. Na sua intimidade, endividados volvem ao mesmo proscênio, em cobranças vigorosas que os vínculos da carne, responsáveis pelo estreitamento da convivência, ensejam o diluir dos sentimentos de vingança e de malquerença. Algozes recomeçam sob a dependência das suas antigas vítimas, agora em situação diferente, a fim de recomporem os compromissos da vera fraternidade, instituindo o programa do bem comum em forma de edificação pessoal e coletiva. Pais e filhos que foram comparsas em erros ou se fizeram adversários sistemáticos, novamente defrontam-se sem justificação válida para a postergação do dever de união e de paz. Amantes traídos e traidores do sentimento afetivo reaparecem em carência e vivenciam o vazio existencial, incompreendidos e desolados, aprendendo o respeito ao seu próximo e compreensão em torno da solidariedade que deve viger entre todos. Afeições dignificantes que foram perturbadas pela vilania dos desejos inferiores ressurgem na família, exigentes e aterradoras, em confusão de sentimentos que a desconcertam. Por isso, não se tem a família na qual se gostaria de estar, mas aquela que se torna necessária para a mais valiosa conquista da espiritualidade. Lares, pois, desagregados e famílias turbulentas são as consequências da conduta de cada um dos seus membros, ora unidos para refazimento das emoções, conquista da harmonia, respeito pelo equilíbrio, superação do egoísmo. Não maldigas o ninho doméstico que se desfez, deixando-te ave em plume sem abrigo. Não lamentes a orfandade, nem a solidão por onde transitas no rumo da imortalidade em triunfo. Recomeças a jornada terrestre em condições de dor e deprovação, por imperiosa necessidade de reeducação. Evita reclamar os tormentos domésticos na família que Deus te concedeu para crescer moralmente. Faz jus a todos esses desatinos que te aturdem, pois que são os frutos ácidos do teu comportamento anterior,
quando poderias ter edificado a harmonia e a fraternidade em volta dos teus passos, havendo preferido a dominação e a perversidade em relação aos outros. Nas réfregas das lutas ásperas, abençoa o filho ou a filha ingratos que te crucificam moralmente, mediante doestos e acusações indevidos. Eles ainda não identificaram os teus sentimentos nobres, somente recordando-se da infame conduta que antes te permitiste em relação aos compromissos que mantiveste. Se lutas por educá-los da melhor maneira possível ao teu alcance e não conseguiste mudar-lhes o comportamento que prossegue cruel, ama-os a si mesmo, de modo que mantenhas a tua consciência em paz como decorrência do dever retamente cumprido. Se o teu numbente, o parceiro, masculino ou feminino, fere-te e desconsidera-te, apiada-te da sua crueza, permanecendo em atitude de auxílio, silenciosamente e com paciência. Se a hostilidade e a revolta, no corpo que geraste, magoam as tuas emoções superiores, oferta-lhes compaixão, não descoroçoando na arte de compreender e auxiliar. A verdadeira família, sem dúvida, é a espiritual. O grupo físico que se reúne no teu lar constitui a oportunidade reeducativa para o teu processo de evolução. Encontrarás familiares queridos em outros clãs que gostarias estivessem contigo, mas por enquanto ainda não os mereces. Tem paciência e confia no amanhã. Corrige e aplana a retaguarda a fim de que possas voltar a percorrer essa mesma estrada sem dificuldades no futuro. Cada membro do teu lar é uma gema preciosa que Deus te concede para a lapidação, a fim de que a grandeza que lhe dorme sobre a ganga seja desvelada e possa brilhar ante qualquer claridade que a atinja. Esforça-te por amar a tua família, por mais avessa que seja ao sentimento de ternura, não deixando que o teu lar se esfacele, mesmo que os rudes camartelos das discussões e ressentimentos golpeiem-no de contínuo. Assim, famílias consanguíneas que reúnem espíritos queridos, que se amam e se ajudam, mas isso não constitui regra geral. A fim de que a fraternidade alcance grupos distantes, as divinas leis propõem as experiências dolorosas, normalmente nos grupos familiares, de modo que a paciência e a misericórdia substituam a traição e o ódio, a indiferença e a crueldade que um dia, no passado, afastaram os espíritos que se deveriam amar, levando-os a graves dores e perturbações. Os laços, pois, de família são de estrutura espiritual, no entanto, mediante as reencarnações felizes, nas quais se resgatam velhos compromissos, surgem o amor e a bondade para os unir definitivamente. Eis porque Jesus, admoestado pelos amigos a respeito dos familiares que o buscavam, tentando interromper-lhe o ministério, interrogou, esclarecendo: Quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? A sua era e é, pois, a família universal.